Chegamos então à terceira e última aula teórica sobre tipografia. E nessa aula eu quero abordar a mensagem da tipografia. Sempre que a gente constrói um logotipo em tipografia, assim como o símbolo, ele também quer transmitir uma mensagem. Sempre que eu vou escolher uma tipografia, uma fonte para o logotipo, eu preciso saber qual a mensagem que eu quero transmitir com aquela fonte, com aquele logo que eu vou criar. E eu vou exemplificar isso da melhor forma possível. Por exemplo, eu coloquei aqui um texto, quero você para mim. E aí eu coloquei essa fonte aqui, que é essa fonte aqui de cima, ó. E aí essa fonte, eu quero que você reflita agora aí o que é que ela transmite para você. Qual a mensagem que essa fonte está passando. Quando você olha para essa fonte, o que é que você vê? Essa fonte passa uma paz? Essa fonte te passa amor? Não, ela te passa terror. Ela te passa medo. Ela te passa pânico. Ela te passa sangue, morte. Então, somente a escolha da fonte pode mudar toda a mensagem da marca. Toda a mensagem que você quer transmitir no seu logotipo. Que, consequentemente, representa a marca. Então, esse mesmo texto eu coloquei aqui nessa outra fonte, que é a Lovely Day. Quero você para mim. Então, perceba que é o mesmo texto. Eu só mudei a fonte. Claro, eu peguei um exemplo bem drástico de um para o outro, bem contrastante. Mas eu quero que você entenda a essência disso. Que a fonte por si só não é o texto, é a fonte por si só, ela é capaz de transmitir uma mensagem. Não é à toa que nós criamos logotipos apenas tipográficos, porque só a fonte é capaz de transmitir tudo que a marca quer passar para o consumidor. Então, eu trouxe aqui um exemplo para você, Barcolino Arquitetura, e eu vou escolher uma fonte aqui para essa empresa de arquitetura. Eu vou escolher a Bubblegum. E aí? O que você acha? Você acha que combinou, ornou a mensagem de um escritório de arquitetura com essa fonte que eu, como designer, apresentei ao cliente? A sua fonte é a Bubblegum. Você gostou? Não, o cliente não vai gostar, porque além de ele não gostar, você como designer tem que saber, além do gosto do seu cliente, você tem que saber que isso aqui não transmite a mensagem que a empresa espera passar para o público final, para o consumidor. Essa fonte gordinha, arredondada, ela não transmite essa mensagem de seriedade, de criatividade, de tudo que você quer transmitir com uma fonte mais séria. Eu não vou conseguir aqui. É mais séria, então eu preciso colocar uma fonte serifada humanista. Não necessariamente, você pode colocar uma sem serifa. Então eu posso pegar esse daqui, por exemplo, e tentar escolher essa. Ó, essa daqui já transmite um pouco mais. Aqui é serifada, tá? Tem serifazinhas aqui, ó. Ela é serifada. Então, ela transmite muito mais a mensagem que eu quero passar. Ó, vou colocar um tracking de 150. Vou alinhar aqui a prancheta. Diminuir um pouco. Então, ó. Então, aqui transmite muito mais a mensagem do que aquela fonte mais gordinha, mais redondinha. Então, não é muito objetivo. Então, essa daqui também, mais geométrica, futura. Eu posso trazer, sim, modernidade para Barcolino, arquitetura. Então, a mensagem que você quer passar tem que estar inserida na fonte que você escolheu para o seu cliente. Então, na hora de trabalhar a fonte, lembra disso, da mensagem que você quer passar. Mesma coisa, ó, Barcolino, agora festas infantis. Vamos dizer que isso aqui seja o nome de um buffet. Barcolino. Nesse caso aqui, aí eu vou e escolho essa fonte. Abril Fat Face. Então, você vê que não combina. Essa fonte serifada aqui para o mundo infantil é praticamente regra. Mundo infantil sai de serifa. É sans serif.
sem serifa. Porque a serifa ela traz uma coisa mais requintada, mais luxuosa, e se for humanista ela traz algo mais tradicional. Então não é o objetivo que eu quero passar aqui. Meu objetivo é uma coisa mais divertida. Nesse caso, a Bubblegum ia fazer muito mais sentido. Olha só. A Bubblegum ia fazer muito mais sentido aqui do que aquela outra, a serifada. Então é isso que eu falo, tá? Você como, deixa eu colocar outra foto aqui embaixo. Você como designer tem que saber orientar o seu cliente, apresentar ao seu cliente fontes que realmente transmitam aquilo que ele quer passar. Certo? Então você precisa aprender isso, aprender a hora certa de utilizar cada fonte. Claro que aqui ia ter um trabalho de tipografia que você vai ver isso na aula prática. Mas aqui é somente para você, eu quero que você foque na fonte, na escolha base da fonte. E aí vem essas dicas de como escolher fontes. Para encerrar, eu preciso te passar isso. Sempre que você for desenvolver uma tipografia, você vai levar em consideração essas 3 palavrinhas aqui, ó: aparência, impacto visual e conforto de leitura. Então, toda tipografia precisa ter uma boa aparência, um bom impacto visual, mas também um conforto de quem está vendo. Se a leitura desse logotipo, dessa tipografia que você criou, se ela já está boa, se dá para o consumidor distante, ele lê a mensagem, lê o que está escrito, lê as palavras de forma correta. Então essas 3 palavras são extremamente importantes quando eu decido criar uma tipografia. Então eu vou detalhar isso aqui para você poder entender melhor. Exemplo, Mônica Costa. Eu não vou nem entrar aqui em detalhes o que Mônica Costa trabalha, mas eu tenho aqui, Mônica Costa. O que importa aqui é a fonte. Foca na fonte, ó. Eu tenho uma aparência legal. Eu tenho um certo impacto, porque esse M ele é bem desenhado. Mas o meu conforto de leitura, eu tive que sacrificar aqui. Eu tô sem conforto de leitura. É tanto que o O parece um A. Você pode ver aqui, tanto no MO como no C e o A. Né? Aqui, ó, Costa e Mônica. O MO e o CO. Parece um MA e um CA. Então, a leitura dessa fonte ela é ruim. E aí você teria que entrar com uma modificação. Você, designer, entraria com os recursos de tipografia, com as ferramentas adequadas e faria ajustes nessa fonte para que ela fique mais legível, tenha mais um conforto de leitura. Outro exemplo, Maré Biquínis. A aparência quase não tem. Eu não tenho impacto visual, mas eu tenho um conforto de leitura. É impossível alguém olhar para Maré Biquínis e não ler Maré Biquínis. Mas entenda que eu coloquei o meu conforto em 100%, mas eu sacrifiquei a aparência e o impacto visual que é extremamente necessário quando eu faço um logotipo. Conforto visual também, ele não pode estar em 0, tá? Não pode estar em 20, não pode estar em 30, não pode estar em 50. A quem vê, o meu público, quando vê um logotipo, ele precisa conseguir fazer a leitura. Ele precisa conseguir ler o que você escreveu ali. Então, essa daqui não tem aparência, não tem impacto, só tem conforto. E aí, ó, outra aqui, ó, Marta Calçados. Tem uma aparênciazinha legal, não tem muito impacto visual, é uma fonte serifada e pronto. Essa aqui é a Bodoni 72. Tem um certo, uma aparênciazinha legal, não tem muito impacto visual e tem um certo conforto. Não é incrível, ela tem muitos desenhos ainda, mas ela tem sim um conforto e tem uma aparência. Mas faltou o quê? O impacto visual. Então, o meu objetivo como designer, eu falo por mim, quando eu vou criar um logotipo para um cliente, é tentar equilibrar aparência, impacto e conforto. Claro, você sempre vai sacrificar alguma coisa. Isso é fato. É difícil ter tudo. É difícil. Você pode conseguir a perfeição, 100% de aparência, 100% de impacto, 100% de conforto visual, mas quase sempre você vai sacrificar. E eu vou mostrar a você agora um exemplo de uma tipografia que eu fiz para um cliente.
Por exemplo, Thiago Bastos, o Studio Hair. Aqui é uma fonte que já está com recursos tipográficos. Eu já fiz o desenho dela, né? Eu criei uma tipografia para o Thiago. Então aqui tem uma aparência show de bola, um impacto visual, o conforto visual de leitura, um pouquinho, porque eu uni o A com G, então eu tenho aqui alguns detalhezinhos, mas eu tive cuidado para, embora ela seja bem moderninha, mas eu tentei fazer um cuidado aqui para que ela não fique tão fina, tenha um conforto visual. Então, na hora que você for criar o seu logotipo, lembra desse equilíbrio. Será que esse logotipo tem aparência de impacto e conforto? Quanto de aparência eu daria para ele? Quanto de impacto eu daria para ele? E quanto de conforto? Então, faça esse exercício. Você vai ter um momento de exercitar aqui no curso. Então, faça o exercício. Quanto você dá de aparência, quanto você dá de impacto e quanto você dá de conforto visual para esse logotipo. Então, é basicamente isso. É isso que é tudo que você precisa saber agora para criar logotipos tipográficos. Você pode se aprofundar muito mais, estudar uma história, estudar, procurar livros sobre tipografia, mas o que eu passei para você é tudo o que você precisa para viver de logo e criar logos tipográficos de forma profissional. Para finalizar, para fechar com chave de ouro, vem a aula prática para a gente colocar a mão na massa e você entender como você cria, como você usa ferramentas tipográficas, como você personaliza as fontes, enfim, tudo o que você precisa para criar logotipos com aparência, impacto e conforto visual. Então é isso, siga para a sua próxima aula.